sem mexer nas cadeiras. Quem estiver atrás, se quiser vir para frente, para ficar mais juntinho, eu convido você. Tá? Isso, venham mais para frente. Abra sua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21. Nós vamos ler dos versos 14 ao 21. Gênesis 21, dos versos 14 ao 21. Posso ler? Diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Permaneça com sua Bíblia aberta. Esses dias eu vi uma reportagem sobre pessoas calmas, pessoas que têm um temperamento brando, que não são explosivas, mas que diante de um assalto, essas pessoas tiveram reações inesperadas. Houve até quem desse uma mordida no braço do ladrão. Essa pessoa deu uma mordida e o delegado estava dizendo que isso não é bom de você reagir. Porém, o medo, algumas vezes, nos faz termos reações que nós não esperamos. Algumas pessoas dizem assim: menina, eu não me conhecia em determinada coisa. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Porque o medo faz com que a gente tenha reações inesperadas. A gente pode ver isso na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 3, 9 e 10 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, ele foi introduzido ali no Éden, a partir do momento que Eva desobedece e come do fruto proibido. Interessante que Adão não teve medo porque ele estava nu. Adão teve medo porque ele pecou. Porque ele transgrediu e ele agora estava exposto e vulnerável. Ao pecarmos, nós não precisamos ter medo. Porque hoje nós somos revestidas e cercadas com a justiça de Cristo. Gênesis 12, do 10 ao 19, você não precisa ler, mas vai nos dizer que o mesmo Abraão, no Egito, com medo de ser morto, porque Sara era muito bonita, e ele disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Esse povo vai querer se engraçar com Sara, vai perguntar o que é que Sara é minha. Sara, diga que você é minha irmã. O medo fez Abraão mentir. 1 Samuel 15, 24 diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei,
pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul, com medo do povo, não obedeceu a Deus e não destruiu os amalequitas. Aí você vai dizer assim, o que é que tem a ver com esse texto, Ney? Tem tudo a ver. Porque hoje, através da vida de Agar, nós vamos pensar um pouco. Eu acho que talvez seja o maior desafio meu e seu. O medo nos tira a capacidade de ver Deus agindo no sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a gente tem medo. E esse medo faz com que a gente foque no problema, foque no medo, e não veja que, apesar do problema, nós temos um Deus que age por nós. E uma coisa é certa, irmãs, sempre vai ter um poço. Nós vamos perceber aqui, pela história de Agar, que Agar não conseguiu enxergar a providência de Deus. E eu quero dizer para você que, apesar dos nossos problemas, das nossas dores, o nosso Deus não nos desampara. E o nosso desafio é começar a ver o agir de Deus acima e apesar das nossas dores. Porque a gente vem em cima de um discurso de que Deus é Deus de livramento, de que Deus é Deus de vitória, de que Deus é Deus de honra, de que Deus é Deus de montes, que quando a gente é crente, nada vai mais nos acontecer. Crente não fica doente, crente não é roubado, crente não se separa, crente não tem filho rebelde, crente não tem problema, crente vive na bênção, porque a gente virou a universal. A gente vivia debaixo de uma ponte, a gente vivia sem emprego, sem nada, mas agora a gente está numa mansão e tudo vai nos acontecer, tudo de bom. E o dia mau, quando chega, a primeira ideia que nós temos é que Deus não está no controle das nossas vidas. E não é porque as coisas saíram do nosso controle, que na verdade nunca esteve no seu controle. A gente pensa que a nossa vida está no nosso controle. A gente pensa que a gente pode fazer um cronograma e colocar na parede e todo dia a gente vai riscando X, check out, né? X. E a gente acha que é assim, mas não é. A nossa vida não está no nosso controle. Está no controle de Deus. E mesmo quando sai do nosso controle, Deus está cuidando de nós. Vamos entrar aqui um pouco sobre o contexto da vida de Agar. Você não precisa abrir, mas em casa, se você quiser, você vai ler. No capítulo 13, a ideia central do capítulo 13, basicamente, é o seguinte. Deus promete a Abraão uma descendência. Porém, Abraão diz, mas Senhor, a minha mulher, ela é estéril. Mas Deus promete a ele, de ti farei uma grande nação, de ti serão benditas todas as nações. Isso é basicamente o capítulo 13. No capítulo 16, do capítulo 13 ao 16, já se passaram 10 anos dessa promessa, de que Deus ia dar um filho a Abraão e a Sara. Sara, impaciente, faz o que eu e você faz. A gente quer dar uma ajuda a Deus. A gente quer dizer como Deus deve trabalhar. E Sara, impaciente, ela tinha uma serva egípcia de nome Agar. E o que é que ela faz? Ela pega Agar, dá a Abraão, para que Agar fique grávida e que por meio dela viesse a descendência de Abraão. Mas o capítulo 16 também vai nos dizer que ao ficar grávida, surge o primeiro conflito. Agar despreza Sara. Aqui só tem mulher, eu posso falar. Mulher não é gente. Imagina o que Agar não fazia, irmãs, para desprezar Sara. Era vários desejos. E passava a mão na barriga. Imagina o quanto Sara foi desprezada. E a Bíblia diz que por causa disso, Sara humilha Agar e Agar
para o deserto. Mas vai dizer que no deserto, o anjo do Senhor aparece para Agar no deserto. Interessante que é a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Anjo do Senhor. Os comentaristas vão dizer que aqui aconteceu, irmãs, uma cristofania. O que é isso? É uma aparição da segunda pessoa da Trindade, ou seja, uma pré-encarnação de Cristo no Velho Testamento. E esse anjo do Senhor, quando aparece a Agar no deserto, ele lhe diz duas coisas. Primeiro, ele lhe dá uma ordem, volte para a sua senhora e se humilhe. Mas ele também lhe dá uma promessa. Guarda essa promessa aí dentro do teu bolso. Não esquece dessa promessa aqui. O anjo vai prometer uma descendência numerosa a Ismael, e que Ismael seria valente e guerreiro. Guarda essa promessa aí. Eu não quero entrar aqui na questão de Ismael não ser filho da promessa. Mas a Bíblia diz que Agar volta para junto de Sara e Abraão. No capítulo 21, que é esse que nós lemos, do verso 1 ao 7, depois de 25 anos da promessa de Deus, Isaac nasce. O filho da promessa ali depois de 25 anos. Vamos ler os versos 8 ao 10. 21, 8 ao 10. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ou seja, no dia do desmame de Isaac, imagina, Abraão era rico, imagina essa festa. No dia do desmame de Isaac, que nesse contexto aqui, que nessa cultura aqui, era aproximadamente 3 anos, era quando o menino desmamava, Abraão dá um banquete. E nesse banquete, Sara vê Ismael caçoando de Isaac. Esse caçoando, quando vai para o hebraico, para o real sentido da palavra, é tratar o outro de forma maldosa. Isaac tinha 3 anos, Ismael tinha 14. Só Deus sabe o que Ismael estava fazendo ou dizendo a Isaac. Mas ali se cria um conflito familiar e Sara pede para Abraão se livrar de Agar e do seu filho. Vamos para os versos 11 ao 13. Diz assim: pareceu isso o que, irmãs? O fato de Abraão pegar Sara e Ismael e botar para fora. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Irmãs, isso foi penoso para Abraão, claro. Abandonar um filho à própria sorte. Como é que você pega um filho e abandona? Mas Deus ali lhe diz que isso aconteceria com a sua permissão. Deus diz: em Isaac será chamada a tua descendência. Ismael precisava sair de cena para que a promessa de Deus fosse cumprida. Cristo e a igreja são descendentes de Abraão. A descendência de Abraão deve ser um povo sem mistura, um povo que não anda junto com quem não pertence à promessa. E mais uma vez Deus faz uma promessa a Ismael. Irmãs, sabe o que é que eu aprendo aqui? Primeiro, quem nos leva para o deserto é Deus. Quem permite sofrimento é Deus. Pare de dizer que é o diabo que está botando problema na sua vida. Leva uma topada, ô diabo sujo.
Se levanta qualquer problema, é Satanás. Está repreendido, Satanás. Satanás, para tocar em Jó, pediu permissão a Deus. Nós somos filhas de Deus. Nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Tudo que nos acontece é permissão de Deus. Deus foi quem levou Agar para o deserto. Quem permite escassez, quem permite vergonha, quem permite tristeza é Deus. A gente não pode fazer como os amigos de Jó. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu família, e ao invés dos amigos consolarem, chega para ele e diz assim: eu acho que você está em pecado. E a gente tem que parar com isso. Quando a gente vê alguma irmã sofrendo, a gente diz assim: mulher, mas também, tu vê como ela anda? Tu vê como ela é amostrada? Mas tu está vendo? A gente está querendo dizer que Deus está punindo. Sofrimento para crente é aperfeiçoamento. Jeremias, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e alguns falsos profetas diziam assim: daqui a 2 anos o cativeiro vai acabar. Jeremias escreve uma carta dizendo: nada disso, vai durar 70 anos. Mas a primeira coisa que ele diz é: o Senhor foi quem trouxe vocês à Babilônia. Sabe por que Deus permite sofrimento? Porque Ele tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Mesmo nos dias mais escuros das nossas vidas, mesmo nas maiores desolações das nossas almas, Deus tem propósito. Aí talvez você pergunte: mas Janeide, a gente precisa entender esses propósitos? Nem sempre, irmãs. Porque Deus não nos deve satisfação. Vontade de Deus se obedece, não se entende. E às vezes a gente entra em crise, porque a gente quer entender as coisas de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes Deus não explica. Em 2022, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Veio numa fase... Eu tenho 2 filhas. Uma casou em 2021 e a outra em 2022. E durante o ano de 2022, o tempo todo, o meu marido dizia assim: quando Júlia casar, a gente vai viver o melhor momento. Quando Júlia casar, a gente vai ser um casal de namorado. Quando Júlia casar, eu pinto a casa. Tudo ia acontecer depois que Júlia casasse. Ia ser o céu na terra quando Júlia casasse. Tudo ia ser bom quando Júlia casasse. Júlia casou 12 de novembro, agora fez 1 ano. Eu fui diagnosticada dia 29 de dezembro. E eu perguntei: Senhor, não estou entendendo nada. Eu fiz tudo tão direitinho. Não é assim que a gente diz? Minhas filhas casaram direitinho, com 2 homens de Deus. Senhor. Tomei 6 quimioterapias. E o médico me falou: olha, Janeide, usa a touca. Existe agora uma touca gelada que você coloca na cabeça, que os cabelos não caem. E ele disse: usa essa touca, que teu cabelo não vai cair. Meu Deus, como aquilo me aliviou. Eu não vou ter cara de cancerosa. Meu Deus, meus cabelos não vai cair. Irmãs, desde 15 anos que eu dava progressiva no meu cabelo. E eu dizia: mulher sem cabelo escovado e sem unha pintada não é mulher. E aquilo me aliviou. Eu disse: eu não vou perder meus cabelos. Graças a Deus, só vou tomar 6. Conheço uma pessoa, mesma clínica, mesmo médico, que tomou 16. Todas as 16 com a santa na mão. Os cabelos dela não caíram. Os meus, no terceiro, estavam cheios de buraco.
Aí eu disse, Senhor, eu sou tua filha, Senhor. Essa idólatra com a santa na mão e o cabelo não caiu, Senhor. Deus não me deve satisfação. Aí eu fui reclamar para minha filha, H, que não vê o poço. Aí eu disse, mas Júlia, mulher, como é que Deus faz um negócio desse comigo? Eu tomei 6. E meu cabelo caiu. E fulana, com a santa na mão, tomou 16. Ela disse, mulher, deixa de ser ingrata. Tu quer tomar 16 com cabelo? Ou 6 sem cabelo? Vê a mão de Deus. Ele só te permitiu tomar 6, enquanto ela tomou 16. A murmuração também faz a gente não ver o agir de Deus. É isso. Mas vamos para o texto? Então, quem permite sofrimento é Deus. Versos 14 a 16. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãs, o que Abraão deu a Agar? Um pão e um odre de vinho. Um odre de água, desculpa. Um odre de água é 1 litro de água. Hoje, com essa neurose que a gente está, né? Que tem que beber não sei quantos litros de água. O negócio chato. Eu não suporto isso. Olha, você pega seu peso, calcula, tem que beber não sei quantos litros de água. A gente fica uma doida, pirada, que se não beber a água vai ficar doente, né? Tem que beber água. 1 litro de água. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente é difícil entender porque não é o nosso contexto. Por exemplo, é difícil para a gente entender o que é deserto. Porque a gente não vive, porque o Brasil não tem deserto. Eu acho que se eu pudesse explicar para você o que é mais perto de um deserto são as dunas. E não chega nem perto. E eu lembro que certa vez eu fui para Natal e eu passei a viagem toda dizendo, eu quero ir para as dunas, eu quero ir para as dunas, eu quero ir para as dunas. Eu disse, vamos para essas benditas dessas dunas. Caro que eu nunca vi. Irmãs, quando eu cheguei, eu pensei que as dunas ia ter um bar, ia ter água, ia ter umas coisas bem chiques para a gente. Quando eu olhei as dunas, areia e céu. Irmãs, vem um vento de baixo para cima, assim, que teu corpo fica cheio de areia, assim, daquelas areias, tem que dar uma assim paciência. Aí eu disse assim, eu não quero ir mais não. Aí eu disse, você vai. Porque você passou a viagem toda, você vai. Irmãs, não tem uma árvore. Não tem nada, é só areia. E sol na sua cabeça torrando. Aonde é que eu quero chegar? Deserto é muito mais do que isso. Desconforto, escassez, não tem água, não tem nada. Aí como é que você manda alguém para o deserto com um pão e 1 litro de água? Mas a Bíblia diz que Sara saiu errante pelo deserto. Irmãs, que sensação assustadora. Não sei se você já passou por essa situação de não saber o que fazer. Não sei se você já passou por essa sensação de não saber para onde ir, de não saber com quem falar, de não saber para quem recorrer,
de seu chão abrir, e a impressão que você tem é que você caiu ali dentro e você não tem mais como subir. É essa sensação, é deserto, é escuridão, é escassez, é fome, é sem perspectiva. E foi assim que essa moça saiu, errante. Por que não se vai para um deserto com tão pouca comida? Por quê, irmãs? Porque os recursos logo acabam. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Não enfrente problemas confiando em você. Você não tem condições de enfrentar nada sem Deus. Os coaches estão te dizendo que você é forte. Você não é forte coisíssima nenhuma. Você não é forte, até porque você é ser humano. E sabe o que é que eu tenho percebido no meio dos crentes? Que a gente, quando tem problema, a gente sofre duas vezes. A gente sofre pelo problema e a gente sofre porque está sofrendo. Porque é dito a gente que crente tem problema, mas não sofre não. Crente é para enfrentar problema rindo. E a gente tem vergonha de mostrar a nossa fragilidade. A gente gosta de ser fabulosa em rede social. Quando a gente passa num concurso, a gente bota o nome e ainda a pontuação da gente. Mas quando a gente está com o problema, a gente esconde. A gente não quer que ninguém saiba, porque a gente tem dificuldade de mostrar fragilidade para as pessoas. Porque a gente acha que se mostrar fragilidade é porque a gente não é crente. Eu estou mentindo? Aí toma remédio escondido. Vai para psiquiatra escondido. Eu passei 8 meses no psiquiatra. Continuo crente. Mas eu confesso a vocês que a primeira vez eu fui com vergonha. E todo mundo conhece meu marido. Quando eu entrei na sala, que já é por questão que é horário marcado para ninguém se encontrar, ia saindo um coitado assim, meio aluadinho aí. Oi, pastor. Eu disse, meu Deus. Isso sou eu e você. A gente tem medo de mostrar fragilidade. Eu tenho um grupo de amigas, que nós somos amigas desde a infância. Só eu sou crente. São umas 6. É maravilhoso. A gente se reúne toda vez que uma completa ano. Então, a gente passa quase o ano inteiro se encontrando. E nós temos um grupo. E eu não quis fazer dessa minha doença um evento. Porque, irmãs, eu não aguento. Tudo virou um evento, até doença. E eu só abri quando eu fiquei careca, porque as pessoas iam saber. Mas uma coisa muito pontual, só os mais próximos. Quando as pessoas vieram saber, eu já estava na 3ª, 4ª quimio, já perto de terminar. Nunca fiz isso no evento. Disse para a Ana Paula, não vou falar de mim, não vou dar testemunho de mim. Eu prego a palavra, eu posso falar dentro da palavra, mas eu não acho que púlpito é local de testemunho, de você tirar a palavra e falar de você, porque nada é sobre mim. E eu coloquei no grupo dessas minhas amigas, olha, gente, eu fui diagnosticada com câncer de mama e vou começar um tratamento. Sabe o que todas disseram? Ah, menina, tu vai tirar de letra que tu é crente. Vocês não veem na responsabilidade? E eu disse, não, gente, não é assim não. Não é assim não. Não é assim que a banda toca, não. Era muito bom. Eu e você temos sentimentos. Quem é que vai se separar e não sente, irmã? Quem é que vê um filho no mundo e não sente angústia, irmã? Quem é que não fica desempregado e não tem medo, irmã? Eu e você temos medo. Então é isso que a gente aprende aqui. Não se enfrenta problemas sem Deus.
Paulo, em 2 Coríntios 4:7, diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Faltou força, Ele é a nossa fortaleza. Faltou coragem, Ele é o que nos sustenta. O nosso Deus é quem chega quando tudo falta e tudo é tirado de nós. Passei 8 meses no psiquiatra, mas também passei 8 meses no aconselhamento bíblico. E quando eu tive alta do psiquiatra, não tenho, irmãs, mais o cartãozinho de psiquiatra, por favor. Ele pegou na minha mão e não é crente. E disse: sua fé foi quem tirou você dessa. Porque médico é meio de graça de Deus em alguns momentos. Então, tire esse peso da sua consciência. Pare de achar que você é a última crente porque você toma Rivotril. Eu não estou dizendo que o Rivotril vai te curar, porque na tua alma só quem entra é Deus. Mas tem momento que o Rivotril é a graça de Deus para você nesse momento. E por onde eu tenho passado, se eu tiver oportunidade, eu digo: 8 meses de psiquiatra. Já zerei minha vida, né? Já fiz tudo que tinha para fazer na vida. Então não adianta, irmãos. E é interessante que Deus chega quando tudo de nós é tirado, mas nem sempre nós entendemos isso. E a Bíblia vai dizer que H fez o que eu e você faz. Porque ela pegou o menino, botou num canto, e distância de um arco, ou seja, de 100 a 150 metros, lhe faltou força. E a desesperança tomou conta da sua alma. Né? Lembra que eu disse assim: guarda essa promessa de Deus. O que foi que o anjo de Deus disse a H? Vamos lá. Eu vou fazer o teu filho de uma grande... Mas ela estava achando que ela ia morrer com o filho. H esqueceu da aparição do anjo, Senhor, irmãs. Esqueceu das promessas de Deus. O meu e o seu desafio é acreditar que na hora da angústia, lembrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Ele não nos desampara. É acreditar nas promessas de Deus na hora da angústia. E Ele nos prometeu que Ele não nos deixaria sozinho. Ele nos prometeu que Ele não nos desampararia. Ele nos prometeu, como foi cantado aqui, que se a gente passar pelo fogo, nós não nos queimamos. Se a gente passar pelas águas, nós não nos afogamos. A gente não pode esquecer das promessas de Deus nos dias maus. Mas a primeira coisa que eu e você faz é esquecer. E H chorou. A gente pode chorar. Quem vai passar por problema rindo, irmã? Só se for esquizofrênica. A nossa alma se abate. Pare de dizer para uma pessoa que está sofrendo: irmã, pare de chorar. Não, diga assim: irmã, eu vim aqui chorar com você. Eu vim aqui chorar com você. Vamos aqui chorar nós duas juntas? H chorou, mas a Bíblia não diz que H orou. H podia ter orado mesmo chorando. Quer chorar? Chore, mas ore. A gente precisa orar, irmãs, nessas horas difíceis. Oração é depender de Deus. Oração nem sempre é para Deus mudar as circunstâncias, que Ele muda, mas oração nos muda. Oração nos faz ter uma perspectiva diferente. Oração nos faz fortes em Deus para enfrentar os problemas. Irmãs, tem
coisas nas nossas vidas que Deus nos dá uma anestesia, eu não tenho dúvida. Desde os meus 15 anos que eu vinha tendo cisto. Era cisto, era nódulo, tirava, era nódulo, biópsia. Eu sou a rainha das biópsias e da expulsão. O que você quiser saber de mastologia, eu faço uma consulta com você. Porque desde os meus 15 anos que eu faço punção, que eu faço isso, que eu tiro papiloma, que eu tiro fibroadenoma, aí vai para... Olha, eu já sei de tudo. E eu dizia lá em casa, olha, no dia que der positivo, não me diga, porque só a notícia eu morro. Morre não, irmã. Morre não. A graça sempre será maior do que o problema. Não tema. O mesmo Deus que te lança no deserto, Ele já está te esperando lá no deserto. Nós não servimos a um pai rancoroso, maldoso, que gosta de ver você sofrendo. Nós servimos a um pai de amor, a um pai que permite, mas Ele cuida. Nós não estamos sozinhas. E a única coisa que vai te fazer compreender isso é a oração. Não se enfrenta problemas sem oração. Não se enfrenta problemas sem leitura da palavra. Precisamos estar alimentadas todos os dias. E todos os dias vem aquela porção. E todos os dias o Senhor nos visita. Mas é nele. Não se enfrenta problema de qualquer forma. Você precisa estar na presença do Senhor. O problema de Agar aqui foi que ela não orou, ela só chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Deus, porém é uma conjunção, que significa assim: contudo, apesar disso, olha que maravilha. A Bíblia está dizendo, apesar de Agar chorar, apesar de Agar pensar que ia morrer, Deus apareceu ao menino. O que era fim para Agar era o começo de tudo. Esse porém é como se Deus estivesse dizendo: Agar, apesar de você, eu vejo você. Apesar da sua fé, irmãs, eu fico com tanta cautela dessas pessoas que vão falar às vezes. Aí Deus, pela misericórdia, deu vitória. Assim, também, mulher, eu orei muito. Não é assim? Deus ouviu a minha oração. Aí, às vezes, você orou do mesmo jeito e diz: puxa vida, Senhor. E eu? Tu só ouviu ela? É apesar da sua fé. É apesar de você. Deus faz porque Ele é bom. Deus faz porque Ele é misericordioso. Irmãs, por que é que eu estou aqui quando tem pessoas que começaram antes de mim e não estão mais? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é gracioso. Aprove ao Senhor. Tudo que faz na sua vida é apesar de você e não por causa de você. Esse porém significa isso. Nós não sabemos o que o menino disse, mas eu sei que Deus o ouviu. Aí ele vai dizer assim, é fantástico: que tens, Agar? Irmãs, se vocês forem ler a história de Agar desde o capítulo 13, você vai ver que toda vez que Sara se dirigia a Agar, ela dizia assim: esta escrava. Esta escrava. Esta escrava. Aí quando Deus se dirige a Agar, Ele chama de escrava? Ele chama o quê? Pelo nome. O que tens, Agar? Deus nos conhece pelo nome.
Deus sabe da nossa estrutura. Deus conhece a nossa história. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas lutas. E Ele não vai permitir lhe dar algo que você não possa suportar. Ele conhece até onde você pode ir. E Ele é com você. Ele conhece a sua história. Ele conhece o seu coração. Os problemas não tiram a sua identidade. Mesmo com problema, você continua sendo mulher de Deus. Mesmo com coisa que nos envergonha, você continua sendo uma mulher de Deus. Você não deixa de ser servo de Deus porque você tem problema. Deus lhe conhece pelo nome. Aí Deus diz a ela: Agar, não temas. Oh, irmãs, que desafio para nós. Irmãs, eu queria muito nessa noite chegar aqui e dizer: irmãs, eu tenho 5 passos para você não ter mais medo. Vamos lá, eu vou lhe dar aqui 5 passos. E quando eu estava fazendo o meu aconselhamento bíblico, eu não conhecia aconselhamento bíblico. Que coisa sensacional. Porque o conselheiro faz o que o psicólogo faz. Eu não tenho nada contra a psicologia, tá, irmãs? A minha filha é psicóloga. Mas o conselheiro vai na raiz. E eu fiz 8 meses com Larissa Ferraro. Ela é de Fortaleza. E de 15 em 15 dias a gente via internet. E tinha dia que eu dizia assim: Larissa, eu estou com tanto medo. Quando é que isso vai passar? Nunca. Porque você não está com o corpo glorificado. Você precisa trabalhar o seu medo. Você precisa conversar com o seu medo. Porque, irmãs, sabe qual é o problema do ansioso? É que ele acha que ele é o único do mundo. O ansioso acha que o mundo gira em torno dele. Então é o meu problema. Sabe qual era o remédio para Larissa, para a minha ansiedade? E eu vou passar para você agora. Ela dizia: tá ansiosa? Ore por 3 pessoas que tá pior do que você. Pois não passa. Porque você sai do foco. Porque você sai de cena. Porque você não é mais a coitadinha. Ai, pobre de mim, porque eu, Senhor. Procure 3 pessoas que estão pior do que você. Irmãs, eu faço fisioterapia. Por quê? Eu fiz mastectomia. Eu tirei a mama. E fiz esvaziamento axilar. Então, assim, é praticamente fisioterapia para o resto da vida. Por quê? Porque se você, assim, qualquer coisa, o seu braço incha, você não pode fazer muita coisa com esse braço. Enfim. E vocês acreditam que eu dirigindo, eu dizendo: Senhor, será que eu vou ficar a minha vida todinha fazendo fisioterapia? Meu Deus, que coisa horrível. Cheguei na fisioterapia. A esposa de um médico, 42 anos. Uma doença degenerativa, agressiva, de sonda, no chão, está sem andar. A gente sabe que Deus é soberano, mas se não tivesse dinheiro já estava morta. Isso é a verdade, irmãos. E eu dizendo assim a ela: meu Deus, eu tenho que procurar uma academia mais perto. Porque eu tenho tanta preguiça de ir. Aí ela olhou para mim e disse assim: ô, Janeide, como eu queria poder ir para uma academia com 20 quilômetros assim, da minha casa. Eu ia até andando. Deus disse: toma. Tu estás reclamando porque tu tens que fazer fisioterapia. E essa mulher com 42 anos sem andar, com uma sonda. Olha ao seu redor. Olhe ao seu redor.
E muitas vezes falta isso. O medo faz a gente ser ingrata, irmãos. O medo faz a gente murmurar. E Deus estava dizendo, não temas. O que a gente pode fazer para não sentir medo é pedir a Deus que tire o medo. Mas, irmãs, quanto mais a gente pede para Deus tirar o medo, mais Deus coloca a gente em situação para a gente ter medo. Para a gente aprender a confiar nele. Eu disse, Senhor, quando eu terminar meu tratamento, eu não quero mais saber nem dessa palavra câncer. Eu não tenho estrutura, eu não quero saber quem foi, quem está, quem era. As minhas filhas dizem que eu virei coach oncológica. É assim, ó. E Deus diz, abre tua boca, criatura. Vai dizer a elas que quem te alimentou fui eu. Não parou, não é como você quer. Não é como nós queremos. Não é como você planejou. Interessante que nesses dias no carro, que mais uma das minhas pacientes, né, que agora tem um monte de paciente. Uma que descobriu câncer no reto. Não é crente e estava dizendo que ia se matar. E eu gravei um áudio ali para ela, né, bem crente. Quando eu terminei, aí a minha menina disse, mulher, grava isso para tu mesmo, mulher. Quando tu tiver com tuas crises, mulher, tu guarda esse teu áudio para tu ouvir para tu, porque tem coisas que a gente tem que pregar para nós mesmos. Foi assim que o salmista disse, aquieta minha alma. A minha menina disse, mulher, eu vou guardar esse teu áudio para botar para tu. Isso sou eu e você, irmãs. Apenas vaso de barro. Mas o poder e a excelência que habita não é nosso. E ele estava dizendo, não temas. Verso 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Irmãs, Deus nos ajuda, mas a gente precisa reagir. Eu sei que é uma luta, mas você precisa lutar. E Deus só quer que você diga assim, Senhor, me levanta. Eu sei que tem dias que a gente não quer se levantar. E que coisa terrível. Por que é que a primeira coisa que a gente faz é não querer tomar banho? Eu tinha uma raiva que minha menina chegava lá em casa e dizia, já tomou banho? Bora, se levanta. Ai, que raiva eu tinha. Eu e você precisa reagir. Não entrega os pontos. Ah, mas casamento está perdido. Tá não. Ah, mas filho já é grande e quando é grande decide é não. Filho é aliança, é filho da aliança. Reaja. Levante-se, ergue teu filho. É isso que Deus estava dizendo a ela, levante o rapaz, lute. Nós somos apenas soldados, nós temos um general de guerra. É Ele que luta por nós, é Ele que guerreia nossas lutas, é Ele que vai adiante de nós. Você é soldado e como soldado você tem que estar no mínimo em pé. Ore sem ter vontade. Lê a Bíblia sem ter vontade. Tome banho sem ter vontade. Se arrume. Bota um batonzinho, bota uma base. Mesmo careca, ande bonita. Se levante. O Senhor está dizendo, ergue-te. Verso 19, que eu acho sensacional. É o melhor para mim. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Quem aqui acha que o poço foi colocado na hora que ele abriu os olhos dela? Levanta a mão.
Algumas pessoas. Quem aqui acha que o poço já estava lá? E quando ele abriu, foi que ela viu. Eu concordo também, irmãs. Irmãs, o poço sempre esteve lá. Sempre. O nosso medo e angústias não nos deixa ver o ordinário de Deus. A gente quer viver do extraordinário. Mas a gente não vê que Deus trabalha em todas as coisas. Sempre haverá um poço de graça ao nosso lado. A água do poço salvou Agar e seu filho. João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água é vida. A vida de Cristo fluirá através de nós. Nos desertos da nossa vida, nós só precisamos de Cristo. Saia daqui com essa certeza. Cristo é a nossa suficiência. Não deixe o medo lhe cegar. Não deixe o medo não ver que Cristo, a fonte da água, está ali conosco. O medo tira nossa alegria. O medo rouba nossa esperança. Abra os olhos e veja o quanto Deus tem cuidado de você, apesar de. Eu fui pregar em um determinado estado e eu fiquei chocada com aquilo. Uma senhora chegou perto de mim e disse: irmã Janeide, ore por mim, porque eu estou tão chateada com Deus. Eu mal venho na igreja. Irmã, por quê? Porque eu sou separada há 10 anos. O meu marido é alcoólatra. E disse que no dia que me encontrar, ele vai me matar. Mas, irmã Janeide, Deus ainda não fez nada. Deus não fez ainda nada com ele. Eu olhei para ele e disse: irmã, e a irmã acha que está há 10 anos viva, por quê? Não é Deus? Não é Deus que está livrando? Existe o poço, irmãos. Pode ter certeza. Na pior das circunstâncias, o nosso Deus trabalha a nosso favor. Sempre haverá consolo, sempre haverá água, sempre haverá provisão, sempre haverá ajuda do alto. E se eu pudesse terminar dizendo algo para vocês, diante de tudo isso que eu enfrentei, eu poderia dizer às irmãs que tudo vem para o nosso bem. E hoje eu posso dizer, foi por amor. Talvez você não entenda. E a gente não precisa passar por determinadas coisas para a gente aprender determinadas coisas. Que lição eu tiro disso tudo? Que meu Deus reina. Que meu Deus é soberano. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Irmãs, como é bom fazer parte de uma igreja. Campina Grande orou por mim. Sem eu merecer. Eu cheguei em São Paulo, o povo vinha na porta: irmã, a gente está orando por você. Pastor de fora do país mandava áudio para meu marido: estamos orando. Corpo de Cristo. Não deixe de frequentar a igreja. Nós precisamos das pessoas. Aprendi isso. Aprendi que como é bom marido e filho.
O que vai ser dessa geração que é mãe de cachorro e de gato? Que não querem casar, que não querem ter filhos. Eu não tenho 2 genros, eu tenho 2 filhos. Meus 2 genros, eles trabalham em ciência da computação. E, além das químios, eu tomei 18 vacinas. E meu tratamento foi todo em João Pessoa. Então, irmãs, imagina, eu passei 1 ano e 3 meses indo de 21 em 21 dias para João Pessoa. Quer faça sol, quer faça chuva, quer tenha dinheiro ou não. E algumas vezes não dava para meu marido ir. Quem ia comigo? Meu genro. E quando eu saía da vacina, estava meu genro trabalhando na sala de espera com o notebook no colo. Isso é riqueza. Deus me ensinou que eu vivi a melhor fase que meu marido estava dizendo, na pior circunstância. Não sei como agradecer a Deus pelo marido que eu tenho. Vocês não têm noção. O meu marido ficou careca antes de mim, para me incentivar. E ele ficou dizendo tanto que eu estava bonita que eu acreditei e não usei peruca. E eu para todo canto careca, de tanto que ele disse. Amor cura. Amor também cura. O que vai ser dessa geração que não quer constituir família? E aprendi, irmãs, que a gente não é nada. Tudo passa. Quando Jesus diz, por acaso a roupa vale mais do que o corpo? Porque você com angústia, você pode ter a melhor roupa. Jesus disse, por acaso a vida vale mais do que a comida? Porque eu passei mais de 1 ano sem sentir gosto de nada. Porque a medicação tira o paladar. E eu lhe dizia, tu quer comer o quê? Tu quer isso? Tu quer aquilo? A primeira coisa que eu senti gosto foi um prato de feijão puro. Ô feijão gostoso. Não adianta. Então, nós não temos tempo de brincar de crente, de brincar de ser igreja. Gaste sua vida nas coisas do Senhor. Gaste sua vida em prol dos reis. Nós não vamos ficar. Nós não sabemos quando nós vamos. Então, se deixe gastar pelo Evangelho. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Ana Paula.